Olá, o Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é ansiedade. Um assunto que está muito em alta, já que a população anda cada vez mais ansiosa. E eu estou recebendo a Felice, que vai nos ajudar a tentar esclarecer um pouquinho mais sobre esse tema. Felice, seja muito bem-vinda ao Primavera Saúde. Muito obrigada, uma boa tarde. É um prazer estar aqui hoje novamente, né? E a gente está falando novamente sobre um assunto que é tão importante. Eu acho que tem tido muitos casos, muitas pessoas sofrendo com isso e às vezes não sabendo que estão com o problema. E o que eu acho mais importante, a pessoa não perceber que ela está com o problema. Exatamente. Para começar, Felice, essa nossa conversa, queria entender um pouquinho exatamente o que seria ansiedade, né? Morgana, a ansiedade, ela é uma junção de vários sintomas, então isso causa uma alteração no nosso organismo, um desequilíbrio, e com isso a pessoa passa a apresentar muitos sintomas. Então, no geral, o que a ansiedade é? Uma angústia, uma sensação de não estar dominando o meu organismo, de não conseguir mais me manter calma, controlada, eu acabo saindo. Então ela, de um modo geral, ela é o quê? É sim uma alteração tanto física quanto no nosso estado emocional, causando uma série de problemas no nosso organismo. Quais são as principais causas que acabam gerando essa ansiedade, né? Não existe na ciência relatado assim uma causa específica. Então, isso vai causar, se eu fizer isso, eu vou ter problemas de ansiedade. Então, num consenso geral, a gente percebe que são uma junção de vários fatores. Então, a ansiedade ela pode ser causada por problemas que eu tive durante a infância, às vezes uma infância mais traumática, ou até mesmo já na idade adulta, eu passei por um estresse muito grande, os meus níveis de estresse, né, subiram muito, passei por uma situação muito traumática. Então, isso pode desencadear uma ansiedade. Pessoas às vezes que abusam de bebida alcoólica, de drogas, de medicamentos, de forma indiscriminada, então elas estão mais propensas a desenvolver crises de ansiedade. Existe uma relação com a genética, então pessoas que têm casos na família, elas têm uma sensibilidade maior e podem vir sofrer com ansiedade também. Outro fator de causa é o uso de algumas medicações que podem gerar surtos de ansiedade, desequilíbrios hormonais, que também vai deixar a pessoa mais sensível a essas crises. Então, não existe um fator, mas vários que podem culminar com crises de ansiedade. E às vezes a gente ter essa crise de ansiedade é uma gota para encher o balde, transbordar e ter a crise. Então você já está passando, não está percebendo, não está associando os sintomas que você está sofrendo à ansiedade e de uma hora para outra aquele turbilhão vem, porque envolve muito o nosso psicológico, só que o nosso corpo é que às vezes reflete. E até precisa dessa atenção mesmo, né, sobre o que está se sentindo, como você está se sentindo, né, porque às vezes nessa correria, né, do dia a dia, que eu acho que é um dos fatores que acabam dando muita ansiedade para a população, que faz com que as pessoas realmente acabam não olhando para si mesma, né? Sim, é importante também a gente falar que hoje a nossa rotina ela é muito corrida. Sim. E a gente está numa sociedade muito imediatista. Então, assim, se tu parar para pensar, até poucos mesmo, anos atrás, se tu tinha necessidade de dar um recado para algum colega teu de trabalho, algo às vezes que tu deixou por fazer, né, mas que não era tão importante, o que tu fazia? No outro dia, tu ia atrás disso. Hoje não, tu saiu do teu trabalho e viu que esqueceu uma coisa, às vezes é insignificante. Tu já pega o teu celular, né, vai lá, manda uma mensagem do WhatsApp, então tu ansiosamente já acelera o processo, já leva uma ansiedade para a pessoa que recebeu também, porque ela,
teve um problema lá, que poderia, algo simples, que no outro dia poderia ser resolvido, mas já vai se gerando aquela carga por causa do imediatismo, a ansiedade vai aumentando, as pessoas querem para ontem. Então, por exemplo, uma compra. Antes você sabia que o horário do comércio é aquele. Hoje, com WhatsApp, internet, você faz a compra no horário que você quer. Às vezes, durante a madrugada, você faz uma compra e já começa a gerar uma ansiedade porque o produto não chegou ainda. Então, a gente mesma que está causando essa ansiedade, fazendo com que cada vez mais ela vai aumentando e aumentando, sem ter o controle. Então, acaba gerando ansiedade no nosso meio, na nossa família, e para as outras pessoas também. E essa situação é uma situação bem interessante, esse exemplo que tu acabou colocando, Felícia, porque trazer esse problema que ficou, que era para ter ficado lá no trabalho, para dentro de casa, vai acabar trazendo problema para a família, vai acabar trazendo problema na hora de dormir, porque a pessoa vai ficar trabalhando, ela continua com o cérebro trabalhando. Sim, antes, o que era o comum de antigamente? Se você era mais esquecido, você ia lá e anotava. Exatamente. Ou aquela brincadeirinha, vai lá e faz um xizinho para tentar lembrar no outro dia aquilo que você esqueceu, né? Ah, mas isso também era uma ansiedade. Era uma ansiedade. Só que agora se tornou algo maior, porque é o imediatismo. Então, tu já de um probleminha, tu já compartilhou às vezes no grupo da empresa. Então, todos estão com aquela mesma ansiedade. Então, isso acaba tornando um pouco mais difícil do controle, de gerenciar a ansiedade, né, dentro da gente mesmo. Agora, falando um pouquinho dos sintomas, né? Porque quando se fala de ansiedade, acabam apresentando tanto sintomas psicológicos, como também sintomas físicos, né? Tem como a gente conversar um pouquinho sobre isso? Sim, na parte assim, de sintomas, como você bem falou, ansiedade junta tanto físico como psicológico. Então, tem hora que aquilo acaba se entrelaçando. Sim. Então, é importante sim prestar muita atenção, e nem sempre somos nós que estamos ansiosos que conseguimos perceber o problema. Às vezes é alguém de fora que começa a te dizer ou te cobrar, tu tá muito ansioso, teu nível de ansiedade está muito grande. Psicologicamente, a gente começa a perceber numa sensação de angústia, num sufocamento, numa sensação que eu estou agoniada, mas eu não consigo às vezes relatar o porquê dessa minha agonia. Insônia, não consigo dormir direito, fico com o pensamento acelerado, então o tempo inteiro eu estou pensando em várias coisas, então não consigo me concentrar. Então a falta de concentração também é um dos sintomas da ansiedade. Medo. Eu não tenho segurança, eu sinto medo, eu não consigo decidir, eu me torno mais indecisa. Então, são sintomas, no caso do meu psicológico, mostrando que eu estou com um nível de ansiedade muito alta. Na questão dos sintomas fisiológicos, eu vou apresentar o quê? Falta de ar. A pessoa começa a suspirar, não conseguir puxar ar corretamente, ao ponto, às vezes, até de achar que está tendo um sufocamento. Dor no peito, arritmia, sente que o coração está batendo mais rápido do que o normal e, às vezes, está mesmo batendo. Perda de peso ou ganho de peso é consequência da ansiedade também. Olha só. Eu posso começar a apresentar desequilíbrios também, tanto hormonal, às vezes até mesmo em colesterol, né, em outras coisas por causa dessa situação de estresse, queda de cabelo. Então, é algo estético, mas representa às vezes ansiedade. Então, queda de cabelo, unhas fracas, pele também que não apresenta características assim, de hidratação, uma pele bonita. Então, tudo isso são sintomas físicos também. Tu vê como acaba envolvendo vários setores, né? Sim, a pele, unha, cabelo, eu acho que é o que mais as pessoas às vezes começam a prestar atenção que não tá legal e começa a dizer, tem algo de errado comigo. Então, porque daí ela vê, porque antes ela sente, mas às vezes ela não percebe que ela não tá legal. Perfeito, Felícia. A gente vai para um intervalo bem rapidinho e voltamos já já.
Estamos de volta. O tema de hoje é ansiedade. Você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através do telefone que está na sua tela, o 98-505-6342, através de mensagem no WhatsApp, tá? Nesse número, somente através de mensagem no WhatsApp. O tema de hoje é ansiedade. Eu estou recebendo a Felice, que vai nos ajudar agora falando, Felice, principalmente sobre tratamento, né? Quais os tratamentos, então, que são indicados e que realmente são importantes quando se fala de ansiedade, né? Morgana, é bem interessante falar sobre isso, porque num primeiro momento o principal tratamento seria o quê? O nosso controle da ansiedade, a gente gerenciar a nossa ansiedade. Só que se fosse tão simples, a gente não chegaria nesse estágio que às vezes a gente deixa chegar. Então, o primeiro ponto é ter consciência que eu estou ansioso e que eu preciso de ajuda se eu não consigo controlar essa ansiedade de maneira natural. Claro. Então, hoje existe uma gama de medicamentos para o tratamento da ansiedade, assim como terapias alternativas. Então, na questão das terapias alternativas, isso vai envolver uma série de passos que a pessoa pode seguir. Desde um yoga, se me tirar a ansiedade, já vale como um tratamento. Sim. Uma consulta com uma psicóloga, procurar o psiquiatra. Então, várias são as formas de tratar a ansiedade. Na parte de tratamentos, existem os tratamentos químicos, que normalmente são com a prescrição do psiquiatra. Claro. Né? Então, faz todo um acompanhamento. Não se deve nem começar e nem parar a medicação, nem trocar sem o acompanhamento do psiquiatra, que é muito importante que o médico faça esse acompanhamento. E a pessoa consegue sim recuperar, não é algo tão rápido, é um tratamento mais lento, é demorado, a pessoa precisa ser persistente. No caso dos tratamentos químicos, que envolvem as medicações que são chamadas de faixa preta, ou os tarjados que a gente chama, o médico ele faz esse acompanhamento e vai levar sim um tempo, nem sempre vai se acertar no primeiro momento a medicação, então pode ser que a pessoa tenha que trocar a medicação mais do que uma vez. Existe efeitos colaterais, então num primeiro momento às vezes a pessoa pode até dar uma piorada para depois vir a melhorar. Em média, essa medicação leva em torno de 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Então, é bem importante que a família também acompanhe. Fora dos tratamentos químicos convencionais, existem essas terapias mais alternativas, com produtos às vezes naturais, com fitoterápicos, que são plantas, que ajudam no controle da ansiedade. Assim como também a gente trabalha com os florais e com a homeopatia, que é algo muito importante e interessante para dar uma sensação de bem-estar. Então, hoje já existe, por exemplo, plantas que são muito indicadas para a ansiedade. Então, o que essa planta faz no meu organismo? Ela vai me dar uma sensação de bem-estar, ela vai me dar um conforto, ela vai tirar aquela tensão, aquela agonia, aquela agitação, e com isso você consegue ir mantendo o controle de maneira mais correta. Uma das coisas que até eu acho que a gente falou tanto antes, que durante a gente acabou não comentando, o estresse. O estresse é um fator que está muito associado com a ansiedade. Então, esses fitoterápicos, essas plantas, principalmente uma que eu destaco que funciona muito bem, é a grifônia, é uma planta que ela trabalha tanto na questão do estresse como na questão da ansiedade. Então, o uso da grifônia, ela ajuda muito a baixar a ansiedade. E ela também te dá aquela sensação de bem-estar. Ela te traz uma felicidade. Normalmente a pessoa estressada e ansiosa, ela não consegue se sentir bem, ela não consegue se sentir feliz e tudo deixa ela para baixo. Então, ao ponto de que ela é uma forte candidata a vir a ter depressão. E que nesse caso dessa planta específica, né? Como que ela deve ser utilizada? A gente recomenda que se utilize ela ou em cápsulas, ou existe já uma forma de ser feita em comprimidinhos sublinguais para facilitar, então para pôr embaixo da língua, e você pode consumir de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo do seu grau de ansiedade. Então, pessoas mais ansiosas, é recomendado que se toma pelo menos uma vez de manhã, uma vez no começo da tarde, uma vez no finalzinho do dia, para baixar os níveis de ansiedade. Ela é muito indicada até por pessoas que estão em processo, por exemplo, de reeducação alimentar, de dietas, porque
por mais que tu me relate assim, não, ansiedade não é o meu problema quanto ao peso. Só que o fato de tu fazer uma dieta provavelmente vai mexer com a tua ansiedade. Então, mesmo que tu não tivesse vontade de consumir aquele produto, por não poder comer, tu fica ansioso. Sim. Então, a grifônia é uma planta que ajuda, ela tem pouquíssimos, assim, relatos de efeito colateral, né? Então, só mesmo quando a pessoa relata que ela não se sente bem ou sente um desconforto, mas senão ela tem pouquíssimos efeitos colaterais e ela tem um resultado muito bom, muito interessante para o controle da ansiedade. Quais outras? Teriam outras para essa? Sim. Novidades que tem no mercado, a gente trabalha muito com 2 extratos, que é o cerenzo e o safrim. O cerenzo e o safrim, eles são moduladores dos níveis de estresse e ansiedade. Então, eles vão também melhorar a tua sensação de bem-estar. Eles estão também muito indicados para pessoas com problemas de memória, porque quer queira ou quer não, está tudo interligado. Então, eles ajudam para melhorar a memória, eles dão um apoio também nessa questão da sensação de bem-estar, de te deixar mais para cima, de te deixar mais feliz contigo, porque uma das coisas da ansiedade que a gente percebe é que a pessoa passa a ficar muito ansiosa e ela também passa a não se ver mais tão bem, e isso tem uma certa relação. E o cerenzo e o safrim, quando em associação, eles também conseguem tirar a ansiedade e melhorar essa tua sensação de bem-estar. Além deles, a gente indica muito os florais. Os florais, eles vieram nos últimos anos a ganhar muito espaço no mercado, por um fato muito simples: eles não têm efeitos colaterais, eles não vão agir em nenhum órgão do teu organismo, porque floral trata sentimento, então tu não vai tomar um produto para uma ansiedade que vai te gerar dor de estômago. Sim. Então o floral não causa isso. E o floral, quando bem aplicado, quando a gente consegue acertar o floral, ele tem um efeito muito bom e muito rápido, e ele vai tratar aquele sentimento, porque se tu parar para pensar, o que está causando a tua ansiedade? Nem sempre o pessoal que está vendo a gente agora consegue determinar. Ela vai me dizer, me identifiquei com tudo que você está falando agora na televisão, mas eu não sei por que eu sou ansiosa. Eu não tenho motivo nenhum, eu estou em casa, eu estou feliz, eu não tenho compromisso de trabalho, meus filhos já são grandes, eu teoricamente deveria estar aproveitando a vida, mas eu estou ansiosa. Então, quando não há uma motivação, às vezes o floral ele cai muito bem, porque existe o floral rescue, que é um floral, eu sempre digo que seria a primeira opção nos florais, que ele é um floral emergencial, e além de emergencial, ele também te mostra os sentimentos, então ele consegue fazer com que tu te abra, porque nem sempre a gente sabe o que a gente está sentindo, não tem, Morgana? Aquela sensação de eu estou assim, mas não sei por quê. Então, o rescue é um floral que começa a te mostrar o que tu tá sentindo. E nisso, às vezes, tu vai conseguir determinar o quê? Essa minha ansiedade é porque eu estou me vendo feia, ou como eu não tenho agora nenhuma atividade mais, nenhum compromisso, eu tô me sentindo inútil. E a partir disso, de conseguir externar esse sentimento, também poder tratar a ansiedade. Com certeza. E nessa questão desses florais, né? Como é que eles são utilizados? O floral, ele é muito seguro. O único cuidado que a gente precisa ter, porque a formulação, ela vem com uma base que tem álcool na composição. Então, crianças, pessoas que já tiveram problemas com álcool, né? A gente ou retira o álcool ou bota uma graduação muito baixa para que essa pessoa não venha a ter algum problema. Eles são em gotas. Sim. Então é um frasquinho, normalmente a gente faz com 30 ml e você vai pingar. Aí dependendo da formulação e da indicação, vão ser de 4 até 7 ou 10 gotas de 3 a 6 vezes ao dia. Vai muito da indicação para a pessoa. É sempre a gotinha, vai pingada embaixo da língua, deixa um pouquinho dentro da boca e depois engole. E aos pouquinhos você vai percebendo uma melhora. É fantástico porque as pessoas normalmente elas têm uma certa resistência a acreditar. Sim. Então ela começa a tomar e diz que não faz efeito nenhum. Só que quando o vidro termina e ela não tem, ela sente a falta. Claro. Então se sentiu a falta é porque está tendo um resultado. Daí a pessoa começa a relatar, não, enquanto eu estava muito ansioso eu tomava corretamente. Conforme a ansiedade vai baixando, eu percebo que eu não preciso tomar. E ela mesmo vai controlando
e vai deixando de tomar a medicação. É diferente do que a gente falou, que a medicação que é indicada pelo médico precisa ter o acompanhamento, não deve se parar, que vai ter um efeito contrário. Sim. O floral não, se tu ficar algum tempo sem tomar, se tu parar de tomar, tu não vai perder todo o teu tratamento, mas é sempre bom que tenha uma conversa e um acompanhamento. Muito bem, nós vamos então para mais um intervalo e voltamos já já. Estamos de volta, o tema de hoje é ansiedade. Você pode participar com a gente através do telefone 3442-2012 ou ainda através do WhatsApp no número 98-505-6342. Bom, Felice, agora a gente estava falando em questões de tratamentos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esses, em casos específicos. Temos uma ligação? Alô? Alô? Alô, oi? Oi, boa tarde, com quem eu falo? Oi, é a Neide. Oi, Neide, qual seria a sua dúvida? Tarde. Alô? Alô? Neide, nos ouve apenas pelo telefone, por favor. Oi? Pode falar qual é a sua dúvida. Alô? Um momentinho. Alô? Oi, Neide, tudo bem? Alô? Neide, tá nos ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Pode fazer sua pergunta, amada. Eu sinto muita dor nas pernas e nos braços, não tem? Sim. Eu fui no médico do reumatismo, ele disse que é ansiedade. Bom, a Felice vai poder nos explicar. Assim, Neide, obrigada pela participação. E realmente, assim, ó, a ansiedade, ela pode sim gerar dores no corpo. Tanto é que a fibromialgia, que hoje é uma doença que tem avançado muito, que as pessoas têm reclamado muito e muitas pessoas têm tido diagnóstico de fibromialgia, elas acabam tendo que ser medicadas também com produtos que gerenciam a ansiedade. Porque a ansiedade até acabou a gente pulando, mas uma das situações que a gente percebe no corpo são dores musculares. Então, dor muscular, dor nas juntas, dor articular, que às vezes não tem uma causa específica, não é fisiológico, pode ser sim da ansiedade, até pela tensão, porque a pessoa acaba ficando muito ansiosa, ela tensiona demais e passa a ter dores. No caso da fibromialgia também isso acontece. Então, o uso de produtos que baixam a ansiedade vai dar sim para ela uma melhora nesse sintoma das dores. Então, ela pode estar assim tomando, conversando ou com o seu médico, vendo algo que ele sugere junto com a terapia que ele deu, ou até mesmo a grifônia que a gente sugeriu, é uma planta que ajuda muito para baixar esses níveis de ansiedade e ela funciona muito bem com os tratamentos para a dor. Então dá para tomar em paralelo com um efeito bem legal, mas sempre com uma boa conversa com o farmacêutico ou com o próprio médico dela para estar gerenciando isso, mas se não, é uma boa sugestão e sim, ela vai ter dores às vezes e essas dores estão relacionadas sim com a ansiedade. Bom, Neide, a ligação caiu, mas a gente agradece muito a sua participação e você que está nos assistindo pode fazer que nem a Neide e ligar e participar do Primavera Saúde, aproveitando, tirando todas as suas dúvidas, porque a gente está aqui para tentar te ajudar, tá? O telefone é 3442-2012 ou através de mensagem no WhatsApp 98-505-6342. Ligue e participe. Bom, como eu ia falando e a gente teve uma ligação e teve que correr para a ligação, agora entrando em casos mais específicos, Felice, agora falando em questão das grávidas, né, que acabam tendo uma ansiedade também mais redobrada, eu acho que até pela questão hormonal, que já fica a mil por causa da espera do bebê, nesse critério, tem como a gente acabar indicando algum tratamento, algum auxílio para tentar controlar essa ansiedade? Assim, quando é uma gestante, até mesmo o próprio profissional médico, ele sempre faz um balizamento. O que é mais importante?
eu tratar essa ansiedade por causa, até por conta do efeito colateral sobre o bebê. Sim. Então, o que vai fazer mais mal para o bebê? O efeito do medicamento ou essa mãe muito ansiosa? Então, a partir disso, dessa definição, não, o grau de ansiedade dela é tanto que ela pode ter tanto risco cardíaco que isso é pior para o bebê que o efeito da medicação. Então, é feita essa avaliação primeiro. O floral que a gente comentou é algo que a gestante pode estar consumindo. A gente sempre pede que converse sim com o seu médico, porque nada deve ser feito sem o acompanhamento dele, mas ela pode estar consumindo um floral. Nesse caso, a gente retira o álcool da formulação, que é o único critério que ela teria um efeito colateral. Sim. Os fitoterápicos, que são os produtos à base de plantas, a gente não indica para gestante, só daí ele cai no mesmo linha de raciocínio que o médico tem que ter. O que vai fazer mais bem? Eu desta planta para gestante ou não? Então isso já passa a ser critério médico. Mas o floral ela pode estar tomando, só tem que conversar antes com o médico, mas não teria risco para ela. Uma coisa que a gente não comentou e que eu acho que é importante, Morgana, é que assim, a ansiedade todos têm que ter. Ansiedade é necessário para o ser humano. O ser humano ele precisa sim ser ansioso, porque é a ansiedade que te faz ver o perigo. Então é aquela pouco de ansiedade que faz tu parar e prestar atenção que o carro ele pode vir desgovernado e te pegar, né? Então tu fica com aquele receio de atravessar a estrada. Então 1 grau de ansiedade, sim, ele é importante para a gente. Agora é o excesso da ansiedade, é quando ela se torna patológica, é que vem o problema. Então é aquela coisa, não, atravessar a estrada eu tenho que ter um pouquinho de ansiedade para tomar cuidado e não ser atropelado. Agora, se o carro está vindo a 2, 3 quilômetros de distância e eu já estou ansiosa porque esse carro vai chegar uma hora e pode acontecer alguma coisa, se tornou problemático. É uma questão de equilíbrio, né? De equilíbrio. Perfeito. Agora, falando em questão das crianças, né? Como assim crianças já apresentando sintomas de ansiedade? Isso hoje é tão comum? Sim, é comum pela nossa rotina. Hoje as crianças elas têm muito acesso a coisas que causam ansiedades, como celular, tablet, alguns programas de televisão. Isso é um ritmo muito acelerado. E também a questão da criança ter uma infância, pouca infância, eu digo, porque hoje os pais, no intuito de melhorar a vida do filho, eles acabam dando muitas atividades para as crianças. Então é comum criança de 7, 8 anos que faz inglês, se a menina é balé, se a menino está na escolinha de futebol, tem mais a natação, às vezes tem questão de música. Então é tanta coisa mais a escola, é tanta coisa para a criança que às vezes ela não tem ainda equilíbrio para gerenciar tudo isso. E ela vai sim ficar ansiosa. E na questão da criança, ela vai refletir tanto no psicológico quanto também no físico. Então, às vezes é a criança que vai descontar na alimentação, né? Às vezes é uma criança que vai ter dificuldade de aprendizagem, ela também pode se tornar vir a ter problema, por exemplo, de controle de glicemia, relatar sim pressão alta. Então são sintomas que o próprio adulto tem, só que na criança às vezes a gente não dá importância e a criança ela vai dando sinais, só que os sinais da criança normalmente é choro, né? Às vezes ela não dorme direito e os pais às vezes não conseguem associar isso a uma ansiedade patológica, associam algum problema que ela teve com o amiguinho na escola, mas não consegue associar com ansiedade, mas precisa ser tratado da mesma maneira que o adulto, não com os mesmos produtos, mas da mesma maneira. Agora, a gente passa numa fase da adolescência que também é muito delicada, principalmente quando o adolescente está naquela fase, naquele turbilhão para tentar definir qual a profissão vai seguir, qual a faculdade que vai cursar, vestibular. É um momento muito, muito tenso, de muito estresse, que acaba gerando muita ansiedade também, né, Felice? Sim, a ansiedade ela está presente. Uma das coisas é a questão dos hormônios. Na adolescência, os hormônios que mandam, né? Muito. Então, conforme o hormônio sobe, principalmente eu acho nas meninas até, conforme o hormônio
hormônio ele sobe e desce, as meninas elas passam de queridas, amáveis e delicadas a agressivas. E isso é muito rápido. Um dia ela tá legal, no outro dia ela não está. E isso também gera uma ansiedade. Então ela às vezes não consegue ter o controle. E os meninos também, aquele turbilhão hormonal. Só que é importante sim que eles mantenham essa ansiedade controlada, porque a partir de um equilíbrio na ansiedade é que eles também vão conseguir se destacar num vestibular, num curso. Então isso que é importante. Então os pais que estão sentindo os filhos ansiosos, eles devem sim buscar um auxílio. No caso dos adolescentes, pode sim buscar um auxílio com um psicóloga, psicopedagoga, com o próprio médico. A gente já no adolescente dá para tá fazendo uso dos florais também, pode dar uma baixada na questão da ansiedade. Tanto é que a gente até estava relatando fora do ar, né? Existe floral, por exemplo, para melhorar a questão de foco e concentração, que às vezes na escola eles começam a ter alguns problemas. Então isso é importante, eles podem sim estar fazendo uso. Feliz, temos outra participação aqui, é o Antônio, e ele pergunta, quem toma remédio controlado para ansiedade pode usar os florais? Sim. Os florais, eles podem sim estar fazendo uso, não existe uma contraindicação. Não foi a pergunta dele, mas eu vou me estender, porque às vezes pode ser a dúvida de outro. Na questão do fitoterápico, da planta, até mesmo um chá, é preciso ter mais cuidado. Quando a gente toma um medicamento controlado e quer fazer uso de outro produto, tem que tomar um certo cuidado, porque normalmente essas plantas, elas agem no mesmo local que o produto controlado age. Então ali ou tu pode cortar o efeito do teu produto, o que é ruim, mas não é tão grave, ou tu pode dobrar o efeito daquele produto, o que eu julgo ser grave e importante, porque a pessoa pode ter um efeito colateral muito forte. Então sempre, quando eu tomo um produto controlado, eu devo ter cuidado até mesmo com o chazinho que eu vou tomar. Sim. Então sempre dá uma conversada com o farmacêutico, com o próprio médico, para ver se eu posso estar juntando ou não. O floral não, como eu falei, ele não vai agir no mesmo local que os medicamentos agem. Então ela pode estar consumindo sem problema o floral. Ele só deve informar que ele faz uso dessas medicações, porque a gente retira o álcool da formulação, que 99% dessas medicações não devem ser consumidas com nenhum tipo de álcool junto, né? Então é importante comentar isso. Muito obrigada, Felícia. A gente está na reta final, né? Agradeço mais uma vez a tua participação aqui e deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço. Fico muito contente que tu tenha essa preocupação de levar. Como a gente já estava comentando, a ansiedade ela é importante, ela assola muitas pessoas, ela é considerada sim o mal do século, então é um problema sim de saúde até pública, eu digo. Deixo também os meus contatos, se o pessoal precisar entrar em contato. A gente está sempre presente na Manipulados em frente ao Lapagesse, no centro de Criciúma, no telefone 3437-1219, e qualquer dúvida também pode nos mandar um WhatsApp no 99158-2753, e sempre que vocês precisarem, por favor, contem conosco para trazer dicas, novidades e interagir com vocês. Com certeza. Obrigada, Felícia. Obrigada também. Vamos para o nosso momento de reflexão. Não fui eu quem ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9, e o Primavera Saúde de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.